Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa leitura orante dos Salmos. Graça e paz a todos vocês que estão aí nessa audiência acompanhando esse momento. Eu vou fazer aqui aquelas breves orientações. Se você puder, tome a sua Bíblia, vá a um lugar que você possa evitar ao máximo as distrações. Eu sei que nem sempre isso é possível e tudo bem, mas que você possa, no cotidiano da sua vida, encontrar nesse tipo de leitura da Bíblia, leitura orante da Bíblia, um hábito. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que você vai se favorecer, que isso vai ser saudável para a sua espiritualidade, você vai crescer e se desenvolver no conhecimento de Deus, tá? Hoje a gente vai fazer a leitura do Salmo 5 e a gente vai fazer daquela mesma maneira. A gente vai ler pausadamente o Salmo, vamos dar uma parada, depois faremos novamente essa leitura e, se der, a gente faz até uma terceira leitura. Nesses momentos de intervalo, de pausa, perceba se no texto bíblico que você está lendo, alguma palavra, algum verso lhe saltou aos olhos e tem comunicado a você alguma coisa que você percebe na palavra de Deus de especial para o seu coração nesse momento. A leitura orante do Salmo, ela não é uma leitura, digamos assim, exegética, aprofundada, mas ao mesmo tempo ela é uma leitura que trata de questões que são muito pontuais da nossa vida, porque os salmos, eles desnudam a alma humana, eles acabam revelando aquilo que o salmista sente, e por essa identificação a gente pode também se apropriar disso, sem que necessitamos conhecer o texto original do hebraico, a métrica da poesia hebraica, etc. Então, essa é uma forma também saudável de se ler a Bíblia e de se fazer valer do texto bíblico para tratar daquilo que o nosso coração está sentindo no momento. Então vamos lá, vamos apertar os cintos e vamos fazer juntos essa leitura, pensando naquilo que Deus tem a nos dizer e tentando se expressar em oração de acordo com aquilo que o Salmo nos traz. Combinado? Vamos lá, leitura do Salmo 5. Por favor, tome a sua Bíblia e a gente vai fazer juntos. Você pode acompanhar visualmente. Proteção contra os ímpios. Ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus,
caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça. Por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeio. Declara-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência.
Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela tua riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeio. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Porque tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas com a tua benevolência. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua benevolência. Queridos irmãos, quem nos nossos dias não dedica um pouco da sua preocupação com a segurança? Quem não se preocupa ao parar num sinal à noite, num lugar com poucas pessoas, com poucos transeuntes? Quem não fica preocupado? Quem não fica preocupado ao sair de casa e saber que vai ter que passar em algum lugar em que a violência é comum, é cotidiana? Vivemos, sim, uma preocupação muito constante voltada à nossa segurança. Os condomínios fechados que o digam. As pessoas estão cada vez mais se isolando nos seus apartamentos, nas suas casas, e fazendo com que todas as coisas estejam minimamente disponíveis nesses lugares, para que elas não precisem sair desses lugares e não corram o risco de se exporem à violência. Esse é um fato, né? Todas as vezes que saímos de casa
todas as vezes que retornamos ao nosso lar, de alguma forma somos convencidos de que Deus tem nos guardado e nos preservado dessa violência. Davi, ele estava ali vivendo uma realidade em que essa violência estava batendo a sua porta. E ele se dirige a Deus com essa compreensão de que, por mais que ele possa criar mecanismos para garantir a sua segurança, quem de fato dá a ele segurança é Deus. Quem de fato protege ele do homem cruel, violento, sanguinário, é Deus. E eu acho que isso é bom também a gente refletir, né? A nossa proteção, por mais que nós tenhamos mecanismos para tentar garantir de alguma maneira a segurança da nossa casa, da nossa família, devemos reconhecer, meus irmãos, que quem de fato garante a nossa segurança não é nenhum desses mecanismos. Quem de fato garante a nossa segurança é o nosso Deus. É o nosso Deus. Queridos irmãos, se fôssemos pensar na quantidade de livramentos que Deus já nos concedeu, ficaríamos aqui por horas falando de situações em que nós, de alguma maneira, fomos expostos a algum tipo de violência e que Deus nos preservou e que Deus nos deu ali um livramento. E eu estou dizendo apenas daqueles livramentos que nós temos consciência. Imagine aqueles que não temos a consciência desses livramentos, que são inúmeros. O fato é que Deus nos preserva. A gente convive com pessoas diferentes, a gente não sabe o que se passa no coração das pessoas. Na minha área, a psicologia, né? Uma das estruturas de personalidade é a estrutura perversa. Há pessoas que elas são construídas na sua personalidade de acordo com uma compreensão de maldade, de que ela está acima dos outros, e que ela pode tratar os outros como se fossem objetos, que elas estão acima da lei. Queridos, a gente precisa pensar que o mundo que a gente vive não é um mundo de conto de fadas, né? O mundo que a gente vive é um mundo que o mal atua em diversos níveis. E é por isso que a gente tem no nosso coração essa sensação de insegurança. É por isso que somos assaltados aqui e acolá com esse mesmo sentimento. Mas assim como o salmista expressou esse sentimento diante de Deus, trazendo uma verdade maior, que é a verdade que Deus é quem garante a sua segurança, nós também devemos fazer. Se você perceber na sua Bíblia aí, o salmista ele vai usar a palavra Senhor no verso 1º, no verso 3º, vai estar no verso 8º e no verso 12º. Ele usa a palavra Senhor. Se você for ver, essa palavra está em caixa alta ou em maiúsculas, em letras maiúsculas. Ele está se referindo ao Deus da aliança, meus irmãos. O Deus da aliança. O Deus que fez uma aliança com ele, fez uma aliança com Davi, fez uma aliança com o seu povo. É esse Deus que ele está se dirigindo, o Deus que garante a aliança, a despeito de nós. Meus irmãos, temos essa consciência que, ao nos dirigirmos a Deus, não estamos apenas nos dirigindo àquele que criou todas as coisas, aquele que mantém todas as coisas, mas aquele que tem de maneira especial uma aliança conosco através de Jesus Cristo. Irmãos, não somos justos por nós mesmos.
fomos justificados por meio do sacrifício de Jesus Cristo. A nossa aliança, ela se fundamenta no pacto que foi celebrado com a vida do próprio Filho de Deus. Ele se deu para nos salvar. Se Deus ofereceu o seu Filho para nos salvar da condenação eterna do pecado, como não podemos confiar nesse Deus, meus irmãos? Como é que vamos acreditar que os mecanismos de segurança desse mundo são mais efetivos do que a segurança que Deus nos concede em Cristo Jesus? É por isso que o salmista se volta a Deus com tanta confiança. Estamos tratando aqui do rei Davi, mas ele se dirige a Deus dizendo assim: Senhor, eu sou rei aqui, tu me ungiste rei, mas tu és o meu rei. Tu és o meu Deus. Tu és aquele que me escutas, como já vimos no Salmo 4. Tu ouves a minha oração. E no Salmo 4 ele diz que ele pode dormir em paz e descansar. E no Salmo 5 ele diz assim: de manhã ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fica esperando. Essa esperança aqui, do esperar aqui, não é ficar esperando como se fosse uma coisa passiva. Ele está dizendo assim: eu me mantenho confiante em ti. E aí ele traz características que são interessantes, características que são morais e que desagradam a Deus. E ele vai dizer que Deus abomina essas características no ser humano. São as características do homem violento, são as características presentes em todos aqueles que, ainda não redimidos dos seus pecados, vivem de maneira contumaz, se comportam de forma contumaz no pecado. Ele diz assim: porque tu não te agradas da iniquidade, no verso 4. Irmãos, Deus não se agrada com o pecado. Deus não se agrada. Deus não compactua. Não subsiste mal na presença de Deus. Deus não tem negócio com isso. Isso é uma expressão que a gente pode dizer. Ele diz assim ainda mais: os arrogantes não permanecerão à tua vista. Veja que diferença. Davi era rei, ungido rei, mas ele se dirige a Deus como sendo o rei da vida dele. Os ímpios, meus irmãos, vivem como se eles fossem os seus próprios reis, senhores da sua própria vida, não percebendo que eles são escravos do pecado. Não percebendo isso. Veja o que diz mais: aborrece a todos os que praticam iniquidade, destrói os que proferem mentira. Aqueles que vivem, sabe? A mentira, meus irmãos, ela é mal. Ela é má, perdão. Ela produz mal. Ela produz mal. Quando você inventa uma história sobre a vida de alguém, você levanta um falso testemunho sobre alguém, meus irmãos, pode destruir a vida de uma pessoa. E Deus destrói os que proferem mentira. Deus abomina o sanguinário, o homem que tem prazer em derramar sangue, o fraudulento, aquele que engana, que produz fraude. Deus não compactua com o mal, meus irmãos. E aí, depois de ele fazer essa oposição, né? Colocar aquilo que Deus abomina, a partir do verso 7 é uma mudança. Ele diz assim: porém veja só, eu que fui justificado por ti, Senhor, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Que coisa linda, meus irmãos. E me prostrarei diante do teu santo templo no temor. O salmista está dizendo: Senhor, minha confiança está em ti, e eu reverencio o teu nome. Eu quero continuar na tua presença e não quero que essas coisas me aflijam. Guia-me, no verso 8, assim, na tua justiça. E ele explica por quê.
por causa dos adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, Senhor, faz com que eu ande em retidão. Não me deixe influenciar por isso. Irmãos, nós crentes em Cristo Jesus temos que tomar cuidado, porque a maldade do mundo pode invadir o nosso coração, que já tem uma tendência natural a isso. Temos que pedir a Deus que Ele continue a endireitar o nosso caminho. Temos que nos arrepender do pecado que cometemos, para que a nossa vida restaurada possa continuar em retidão. E aí ele diz sobre esses ímpios, eles não têm sinceridade nos seus lábios, não dá para confiar no que eles dizem. O seu íntimo é todo crimes, eles ficam pensando, maquinando o que é ruim, o que é mal. Sua garganta é sepulcro aberto. Quando eles falam, eles provocam morte na vida das pessoas. E com a sua língua lisonjeiam. É aquela bajulação, aquela falsidade. Na sua frente é uma coisa, por trás de você, se possível, lhe destrói. E aí ele fala uma coisa que é uma verdade de Deus declarada pelo próprio salmista. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Porque é isso que acontece, meus irmãos, com quem pratica o mal. Não se preocupe. Não se preocupe. Não fique abismado com aquele que pratica o mal, se você não está percebendo a justiça de Deus caindo sobre a vida dele. Não se preocupe com isso, porque Deus é justo. Se aqui nesse mundo a justiça não for feita, na eternidade já está pronta. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões. São pecadores que não se arrependem e se rebelam contra Deus. E esses dois últimos versos, meus irmãos, a gente precisa guardar no coração. Olha o que o salmista diz. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Meus irmãos, é motivo de alegria para nós. O que nos defende não é um carro blindado, meus irmãos. O que nos defende não é a polícia. Deus pode usar desses meios para nos defender, sim, eu não tenho dúvida disso. Mas, em última instância, o que nos defende é o próprio Deus. É o próprio Deus quem nos defende. É o próprio Deus que faz com que nós possamos descansar confiantes na sua misericórdia e na maneira com que Ele nos trata. Que é uma maneira misericordiosa, bondosa, graciosa. Deus, meus irmãos, nos defende. Deus nos defende. Podemos nos alegrar com isso. Podemos nos gloriar no nome do Senhor. E aí ele termina, esse verso sintetiza tudo aquilo que o Salmo trouxe. E foi esse verso que eu fiquei ruminando nesses intervalos. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Porque tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Oh, meu irmão, que coisa mais linda. É como se Deus ele estivesse ao nosso redor, nos protegendo como um escudo. Essa é a linguagem que ele está usando aqui. Deus está nos protegendo. Meu irmão, minha irmã, descanse em Deus. Deus tem protegido a nossa vida. E eu vou dar mais um conselho aqui. A nossa sociedade é muito violenta. E a gente sabe disso. A gente não tem dúvida disso. E a gente não precisa ficar querendo comprovar essa violência, sabe? Assistindo programas de televisão que só falam dessa violência. Vendo vídeos na internet que só mostram essa violência. Isso vai nos adoecer, meus irmãos. O que a gente deve confiar é em Deus. Que embora vivamos num lugar, num mundo
que essa violência se apresenta de uma maneira tão patente assim para nós, a nossa confiança não está nos mecanismos de segurança que esse mundo nos traz. A nossa confiança está em Deus, porque tu, Senhor, disse o salmista, abençoas o justo e como escudo o cercas de benevolência. Queridos irmãos, que Deus coloque dentro dos nossos corações essa verdade. Que nada venha nos abalar. Pelo contrário, que venhamos a nos alegrar e descansar no cuidado e na proteção de Deus. É isso, meus irmãos. Uma boa noite a todos vocês. Fiquem em paz.